Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam com uma tarde de paz, de fé e muita oração, né? Vamos orar, que agora é uma hora boa para a gente orar bastante, também pelo nosso Brasil, pelo mundo todo. E fique aqui com as falas da Ana Paula, porque é sobre isso que eu estou querendo falar e não tive assim as palavras corretas para passar para todos vocês, mas a Ana Paula Heckel, ela vai falar bonitinho, tá? Sobre a nossa real realidade do que tudo isso que acontece na Venezuela pode transparecer perigo para o nosso Brasil. Paula falou aqui. Para os americanos, porque nós estamos falando de um dos inimigos no topo da lista dos Estados Unidos. Essa foto, Paula, é uma foto tão emblemática, dê seu like, porque nós estamos falando de uma aqui, foto tá? que está o vice-presidente do Brasil, que teoricamente, olha, hoje, o Brasil de Lula, teoricamente faz parte do mundo livre, ele mas não essa brigou foto para exercer a função dele como Geraldo vice Alckmin como vice-presidente dentro as de Olimpíadas, um congresso, parlamento, deixou a Janja, seja o nome, como todos falam, né? O nome dado ali, né, para esse ela, ambiente. Né? O vídeo dessa foto, Paula, eles estão gritando Death to America. Morte à América. Death to America. E o Geraldo Alckmin está sentado em um ambiente onde os políticos total, e os teocratas estão gritando morte à América. Pode vir ou seja, como vice-presidente do Brasil atômica, e como cristão, como católico, que ele diz que embora nunca tenha se pronunciado sobre o aborto no Brasil, por exemplo. Isso é muito grave, Paula. Gravíssimo. O vice-presidente do Brasil sentado com um dos piores inimigos da América que gritam morte à América. Essa foto e essa presença do Geraldo Alckmin ali, como eu mencionei no meu comentário anterior, pode trazer repercussões econômicas para o Brasil, sanções diplomáticas. E aí eu gostaria de lembrar também, né, o Silvio mencionou dos navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado, pois isso teve grande repercussão aqui nos Estados Unidos dentro do Senado americano. Um dos senadores mais importantes, respeitado por todos os lados, que é o senador Ted Cruz, ele colocou oficialmente, né, no seu site oficial, uma carta aberta ao Brasil, tá aí, e ele diz o seguinte nessa carta: a atracação de navios de guerra iranianos no Brasil é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos. Os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo projetadas exatamente para dissuadir e responder a essas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde eles atracaram, agora corre o risco de sanções paralisantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes fornecerem serviços ou aceitarem pagamentos. Aí ele finaliza, tem mais uma parte grande, mas ele finaliza assim: nossas leis antiterrorismo são projetadas para proteger os americanos e não são opcionais. O governo Biden é obrigado a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterrorismo dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo. Ou seja, Paula, o nome do Brasil colocado do lado da palavra terrorismo. Isso é muito grave. E aí, para brindar, para validar essa preocupação do Congresso americano, do senador, através do senador Ted Cruz, nós temos agora a foto do vice-presidente do Brasil sentado com terroristas. Lembrando que o Irã financia o Hezbollah.
Alckmin Tá ali o líder né? do Hezbollah, Teve aumento o líder do Hamas, que foi né? morto. Teve aumento. O Hezbollah é ali, ó, o grande Porém, ninguém viu receptor, trabalhando até agora. né, das artérias financeiras do Irã, exatamente para promover o terrorismo contra os Estados Unidos. Porque ele não Inacreditável, inacreditável não, o Brasil de 2024, do Lula, amigo de terroristas e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que não apenas voltou à cena do crime, mas agora está na cena com os terroristas. De meu capitão Juan Carlos Caguaripano Scott, ele está ainda preso. Mas era do Exército? Capitão da Guarda Nacional Bolivariana. A Guarda Nacional Bolivariana é a guarda do Maduro, ou foi do Hugo Chávez? Quem que fez essa Guarda Nacional? A Guarda Nacional Bolivariana é uma entidade das Forças Armadas venezuelanas, só que o chavismo levou ela para o lado criminal, né? Ela hoje tem muitos infiltrados dentro. Sim. É a principal força que o regime usa para atacar o povo venezuelano. Que são a paisana, né? Eles vivem nas favelas, vamos chamar assim. Muitos deles são criminosos que são pegos das prisões, são levados para os quartéis militares, dão uniformes militares para eles. Militar mesmo, com uniforme? Sim, entregam uniformes militares para eles. Né? E jogam pra rua para atacar o povo. Mas aqueles motoqueiros que vão armados, armados, tal, aquilo é o quê? Aquilo é uma milícia, chama coletivo. Coletivo. Isso é do Maduro. Não, foi criado por Hugo Chávez, no governo do Hugo Chávez. Sim. Desde os anos que Hugo Chávez chegou ao poder, no início do poder do Hugo Chávez. Mas eu queria entrar e contar um pouco, né? Não, é porque para a gente poder entender aqui, porque a Venezuela, apesar de estar muito perto, faz fronteira com o Brasil, é meio longe, a gente não consegue entender direito como é que funcionou, como foram esses anos aí que passaram, entendeu? Porque, tá lá desde... O Hugo Chávez está desde 98. Caramba, é muito tempo, né? Muito tempo. Sim, mas o problema da Venezuela não iniciou hoje. Nem iniciou no ano 1998. Venezuela já era um país socialista anteriormente. Venezuela já estava vivendo uma experiência terrível na área de corrupção. Os partidos políticos que hoje são a oposição da Venezuela, que todo mundo mostra como oposição da Venezuela, o Capriles, Leopoldo López, Guaidó, a Maria Corina Machado, inclusive, todos eles foram parte de uma oposição conivente com o regime. O Guaidó também? Sim, todos eles. Eles foram criados pelo chavismo a partir do ano 2002. Mas eu teria que contar a história anteriormente da Venezuela, porque desde o ano 45 até o ano 1958 aconteceu uma ditadura militar na Venezuela de direita. Né? Essa ditadura estava evitando que os regimes esquerdistas do mundo, comunistas do mundo, entraram no país. Na época da Guerra Fria. Aí essa ditadura militar protegeu o país desses comunistas. Mas se criou nas universidades, dentro das universidades se criou um grupo chamado Geração de 1928, que eram os principais responsáveis de levar essas ideias, utilizando o método de Gramsci nas universidades, sim, Marx, Lenin, tudo isso nas universidades. Esses líderes foram perseguidos pelo regime militar. O principal dele foi Rómulo Betancourt. Ele foi expulso do país. Ele saiu da Venezuela para buscar apoio internacional. Se ligou com Fidel Castro e muitos caras da esquerda internacional. Ele ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba, venezuelano. Ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba. Ajudou a criar na criação do Partido Comunista de Panamá. Ajudou na criação do Partido Comunista da Colômbia. E conseguiu apoio, financiamento fora para conseguir voltar para a Venezuela para dar combate contra o regime. Entendi. E aí eles criaram uma narrativa para derrubar o regime no dia 23 de janeiro de 1958. Tudo com o Papai Fidel. Sim, acompanhado. Papai Fidel. Aí iniciou um processo de convulsão social que enganaram o povo. Venezuela era um país, nessa época, entre o ano 56 e 58, $1 era um bolívar. Sim. Os estrangeiros europeus iam para a Venezuela para comprar bolívar. Era uma moeda muito forte na região. Venezuela começava a ser praticamente uma Manhattan da América Latina. Tinha mais restaurante francês em Caracas do que em Nova York. É assustador. Belíssimo. Muito dinheiro, né? E a turma foi embora. Para aquela época, cara, a gente já tem um metrô subterrâneo, né? Você fala subterrâneo, você fala. Então, assim, daquela época já, quando ele saiu do poder, esses partidos, Ação Democrática, COPEI,
de esquerda, né? nasceram sendo comunistas, eles deram uma virada e converteram seus partidos em social-democratas e outros socialistas. Mas nunca falaram do tema ideológico para a população. Nunca falaram do tema ideológico. Mas eram marxistas, leninistas, granchistas, toda essa turma, né? Sim, os companheiros. Os companheiros. Conhecemos companheiros. Conhecemos, história parecida. Tá, continua, Ana. Então, assim, eles conseguiram colocar na população, na cabeça da população, que eles eram os pais da democracia venezuelana. Conseguiram derrubar a ditadura militar. Só que eu qualifico eles dos pais do socialismo na Venezuela. Eles são os pais do socialismo na Venezuela. Inclusive, o principal criador do Partido Comunista na Venezuela, dentro da Venezuela, com outros familiares, são família direita da Maria Corina Machado. Aqueles básicos mesmo. Os avós dela, de pirona, os pais dela, primos dela, tios dela, no passado, são os criadores dos partidos comunistas em Venezuela. Da esquerda, E aí, eles vêm de aí. Mas, Bintar, só pra gente não se perder na data, isso aí foi em 58. Tem que fazer um break. Só um break rapidinho, o papo tá muito bom. Ó, eu vou passar aqui, ó, o Instagram dele. Bolívar, $1 para 3,6. Bolívar, $1. Daí para frente a moeda começou, a inflação começou a aumentar, chegou para 12 bolívares, $1, e o país chegou a uma situação complicada para os venezuelanos. Todo mundo fala, a Venezuela é muito linda, muito rica e tal, mas não foi como consequência desses partidos. Foi como consequência das constituições anteriores da Venezuela, que criaram uma estabilidade econômica, que criaram segurança jurídica, e os venezuelanos estrangeiros que iam lá, colocavam seu dinheiro e tinha um retorno importante, porque a Venezuela é um país que consome muito, que produz muito, né? Produzia naquela época. Então a Venezuela foi muito rica por conta do setor privado, não por conta dos governos de esquerdistas na Venezuela. Infiltrado nas Forças Armadas, também com irmãos dele dentro dos partidos comunistas e no partido COPEI e Ação Democrática, e botaram na Força Armada, colocaram na Força Armada e depois colocaram uma grana nele para fazer uma tentativa de golpe de Estado. Era uma mentira de golpe. Era criado pelos partidos para mostrar uma nova liderança para as pessoas, para que achassem que chegou o líder. Esse é o líder que vai salvar a gente. Sim. Eles mostraram um líder na televisão, ele não foi, vamos falar assim, ele pegou o palácio, entrou no palácio, encontrou com o presidente, ele entregou as armas e falou, eu vou entregar as armas, mas pegou todos os comandos militares dentro do interior da Venezuela e eu vou precisar... Que é o Hugo Chávez, né? Sim, Criaram um herói, Criaram um herói. Fix... De acostumar a população, destruir a estrutura política do país, destruir a República Venezuelana desde as bases, desde as instituições dessa coalição que era Ação Democrática e COPEI e os outros que gravitavam ao redor desses partidos, todos de esquerda. Era o principal candidato presidencial naqueles anos 70. E ele um dia subia num avião, pegando o poder, e quando chega Hugo Chávez, eles já tinham um acordo naqueles anos chamado o Pacto de Ponto Fixo. Pacto de Ponto Fixo. Lembra isso aí, vai buscar na história. O que é o Pacto de Ponto Fixo? Quando eles chegaram no poder, eles modificaram esse pacto em 1998 e criaram o Pacto do Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido da Mesa da Unidade Democrática, que é o partido que representa a Maria Corina Machado hoje. Então, hoje na Venezuela temos... para mim é sensacional. Estou trabalhando para a construção de uma verdadeira direita para a Venezuela. Mais grande do país, a maior universidade do país, do oriente do país, que ela compõe. Saindo de uma aula na universidade, estava jogando beisebol. No dia seguinte, para a universidade, fui a buscar esses caras, criei um grupo dentro da universidade e eu ganhei. Para isso. Mas a sua situação, você pode voltar para a Venezuela? Não, eu tenho já 7 anos. Eu recebi 2 pedidos de prisão na Venezuela. Se for para lá, os caras te vai preso. Naquela época, eles levaram para a Interpol um código vermelho na Interpol, para me pegar internacionalmente. Interpol, FBI, não pega, então, meu caso Maduro. É muito complicado, né? Porque eles sabem, o regime sabe que eu organizei desde o ano 2007, não eram espontâneos. A gente organizava primeiro grupos de 20, 30, 50, 100 pessoas por cada estado, por cada cidade. Eu viajava o país todo, escondido, em vários carros. Eu recebia identidades falsas, apoiados pelos militares amigos meus. E aí eu conseguia organizar esses grupos que são células de resistência. Muita gente. Muita gente. A gente
perdeu aí mais de 176 companheiros na rua com tiros na cabeça, no coração. Nesse momento eu estou gravando esse vídeo aí. Eu estou gravando esse vídeo aí. Você fala corrente? Você fala, sim, corrente. Isso que eles colocam de eletricidade, né? Que eles colocam acima, né? E aí eu fechei o ponte. Na hora que eu fechei o ponte, eles vinham contra a gente. A gente era mais de 4.000 nessa área, 4.000 jovens reunidos nessa área. E eles mandaram aproximadamente 50 militares de moto. Só que eles vinham contra nós com muita velocidade. E eles não olharam as correntes, não olharam tudo que estava aí. Todas as motos caíram no chão. E aí a gente avançou em contra deles e por pouco a gente pegou. Só que um militar deles, dentro do colete, ele pegou na 9mm, tirou a 9mm dentro e começou a disparar em conta de nós de frente. As balas passavam por minha cabeça. Esse assunto que aconteceu com Trump agora, essas balas passaram muito mais perto para eles. Deu na orelha. Mas para mim passavam aqui, ó. Eu escutava as balas por minha cabeça. Eu olhava nesse vídeo, olhava meus companheiros morrendo do lado meu. Eu olhava sangue ao lado. Os tanques passando por cima da gente. Então já a gente viveu uma experiência e traída pelos partidos políticos. Porque isso aí não é construído pelos partidos políticos da Venezuela. Isso é independente. Isso é resistência real. Essa é a população venezuelana que odeia o Maduro. População, pura população. Jovem das universidades principalmente. Então a gente criou essa estrutura para confrontar o inimigo de forma real. Então, quando a gente cria essa estrutura, o chavismo percebe que ele precisa apagar esses confrontos, porque esse é o inimigo real dele. Então, como ele apaga seus confrontos? Ele cria uma ficha. Ele coloca uma ficha na televisão. Venezuela tem duas estruturas comunicacionais. Uma estrutura que responde ao chavismo e outra estrutura comunicacional que responde à falsa oposição venezuelana. No caso de Guaidó, Maria Corina, só entrevistam eles, só posicionam eles e o regime permite que eles existam dentro da Venezuela. O regime aceita, ele aceita essa oposição. Por atrás ela ainda tem uma missão. Ela ainda tem uma missão por parte do regime. Ela precisa ser a válvula de pressão dessa panela de pressão. Mas ela é corajosa. Ela está fazendo um trabalho. Ela só quer isso aí como um troféu. Só está pegando um troféu, falando, eu tenho os votos. Beleza, você tem o voto. Mas vou falar uma coisa certa. Ela não tinha um plano para derrubar o Maduro esse dia. E ela está enganando a população porque você fala da eleição? Da eleição? A gente, você pode colocar... Então, diz que a eleição agora ele está o quê? Sequestrando o cara que era um mesário. Tem um mesário lá, tem os mesários. Diz que agora o Maduro está sequestrando os mesários para mudar o resultado das fichas, né? A gente pega nas urnas, a gente vê a imagem aí. Nome. Que situação, o interessante é que a Corina não sabia, a família é de esquerda, então na verdade a gente não tem uma oposição então, de a Costa Rica, a estrutura de esquerda. Então, a Costa Rica deu asilo para ela. Mas ela não aceitou. Não aceitou? Não aceitou. Ela falou que vai permanecer dentro do país. Então, como é que o regime não pega ela? Eduardo, pelo que eu entendi, então ela faz parte desse teatro das tesouras, como você... Exatamente. É isso, então. Exatamente. Ela hoje é o que o Chaves foi lá atrás quando eles colocaram ele. No ano 2017, uma das primeiras coisas que eu fiz, saindo da Venezuela, que é uma história muito longa de contar aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir para Virgínia. De Washington para Virgínia. Eu fui convidado pelo Departamento do Estado. Fui no Departamento do Estado, contei tudo isso aqui para o governo americano na época do Trump. E a gente foi para Virgínia e falei com o professor Lavo de Carvalho. Conheci ele lá. E eu contei essa história para o Lavo e o Lavo falou, cara, minha cabeça estourou. Eu estava tendo um conhecimento muito básico sobre a Venezuela e agora